Oiê, sejam bem-vindos à Casa 238, um projeto onde a gente fez a reforma dessa fachada. Se você ainda não me conhece, nem está inscrito no canal, meu nome é Valentina, sou arquiteta. Hoje eu vou mostrar para vocês o projeto de reforma que a gente fez para essa fachada, que ela tem 15 metros de largura. É muito grande. Antes da gente fazer o projeto, essa casa, ela tinha um portão de carro por aqui, nessa parte. E aí o carro ele entrava por esse corredor e estacionava aos fundos da casa. Dessa forma, aquele fundo ele era utilizado única e exclusivamente para o carro, né? E aí a nossa primeira intervenção foi trazer a garagem para frente da casa, para a gente deixar aquela parte do fundo com outro uso. Então aqui, como a gente tinha muito espaço, né, de muro, a gente precisou quebrar 2 cômodos que tinham nesse espaço, que não eram muito utilizados. Então, a gente demoliu esses cômodos para trazer aqui uma garagem bem ampla para o meu cliente guardar 2 carros e moto. Então, realmente é uma garagem bem espaçosa, né? A gente fez esse portão aqui no preto, no mesmo tom do portão de pedestre, que também foi uma solução que a gente trouxe, o acesso do pedestre, que eu vou explicar para vocês. Esse enquadramento eu achei ele muito lindo, tá bem bonito, né? Estou muito feliz com o resultado dessa reforma. A gente pensou em uma fachada que ela fosse uma fachada que tivesse movimento, porque antes era um muro muito reto, né? Então, é uma casa mais antiga, de mais de 10 anos, acho que bem mais. Então, a ideia é trazer esse toque de mais atual e função. Então, como eu falei para vocês, aí a gente fez a garagem e aí a gente mudou o acesso de pedestre. Então, a gente fez aqui uma porta mais recuada. Então, o portão da garagem está aqui, a do pedestre está um pouco mais atrás, fazendo com que o pedestre ele entre nessa porta e ele já tem aqui o acesso da casa. E aí a gente fez essas portas de vidro, de canto, para que ela consiga integrar os espaços e ter claridade, né? Que também é uma questão muito importante, a gente ter iluminação e ventilação natural. Aqui a gente fez essa porta de vidro, né? Do canto, a gente deixou esse pilar aqui, que é estrutural, então a gente não mexe. Aí meus clientes me trouxeram de demanda. Antes, né, eles não tinham vizinho aqui do lado, em cima, e aí foi construída essa casa. Quando construiu a casa, ela barrou o vento. Então, o vento predominante que está vindo daqui, ele não entrava mais na casa. E eles tinham aqui uma janela bem grande. E aí eu fiz uma intervenção com eles, que foi a gente só baixar a altura dessa janela, né, ampliar ela, para que esse vento entre mais em maior quantidade. Então, aqui a gente tinha uma janela mais alta, que era na sala. A gente baixou para tentar fazer com que esse vento volte a entrar na casa deles. Um pouco sobre coberturas. Uma ideia que eu trouxe para essa casa que eu gosto bastante é a laje inclinada. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar no vídeo, mas a gente tem uma inclinação na laje para que a minha ideia era que ela inclinada, né, ou seja, a parte mais alta para esse lado, a gente conseguisse captar essa ventilação. Se a gente fosse seguir no nível mais baixo, o vento não ia entrar. Então aí dessa forma a gente conseguiu dar uma altura naquela parte para que esse vento ele entre. Então é estético, mas é funcional também. Falando aqui um pouco sobre fachada, só para vocês entenderem, né? A laje inclinada que eu falei, então ela segue na parte da garagem toda inclinada, para que o vento consiga entrar naquele trecho ali, sabe? Essa parte a gente trouxe esse muro com altura diferente, para também camuflar aquela platibanda que é da casa original, né? Então a gente sobe um pouco esse muro, para não ficar tantos elementos na fachada, já que a gente não mexeu na casa. Aqui o portão do acesso da garagem, que ele tá bem legal o tamanho. O portão de pedestre que ficou bem definido. Um truque também que eu usei foi que esse portão, vou mostrar pra vocês, para não perder a privacidade. Essa altura aqui, que é do olhar humano, ele é todo fechado. Mas eu gosto de trazer o portão vazado para essa ventilação passar, né? Então, vejam que esse trecho, que é onde a nossa altura do homem, né, a altura padrão, tá aqui fechadinho, então você não vê. Você tem que chegar muito próximo para poder enxergar a privacidade dos clientes. Então foi uma solução bem legal. Aqui desse lado a gente tem o muro que eu falei. E aí aqui eu fiz esse canteiro para ela colocar vegetação, ainda vai entrar, né? E essa muretinha também tem essa função de coisa de interior, né? Da gente ficar sentado na porta. A interior tem um pouco disso. Eu trouxe pensando um pouco nisso também. Aqui a gente trabalha iluminação de perfil e arandelas. E o número da casa, que é o nome do projeto. Então, como eu falei anteriormente, o carro, ele estava entrando nesse corredor, isso aqui era só passagem de carro. Quando a gente faz essa mudança, eles ganham esse espaço para ser uma super varanda. Então aqui eles conseguem colocar uns mobiliário de área externa, utilizar mesmo esse espaço, que antes era só passagem de veículo. Essa era a parte do fundo da casa, onde eles não tinham tanta utilidade. Então a nossa intervenção foi, quando a gente tira o carro desse espaço, a gente consegue trazer uma área de lazer, né? Então a ideia foi trazer, nesse momento aqui que é da casa já coberto, um espaço de jogos. Aqui nessa área aberta vai ser também um espaço que integra com o gourmet, então também colocar mobiliários e tal. Ali, se vocês observarem, a gente fez uma parede curva para trazer um chuveirão.
Minha cliente não queria piscina, mas a gente trouxe a ideia do chuveirão. Você gostou da ideia do chuveirão? A ideia do chuveirão ali para trazer um pouco dessa coisa, né, do calor, de se refrescar. E a ideia também dessa parede é que ela camufle um pouco a parte ali que está acontecendo atrás, que é a área de serviço. Então ficou bem interessante. Aqui a gente também tinha um desnível muito grande dessa parte da casa para a parte do gourmet. A gente fez a ideia de trazer uma rampa para trazer um pouco mais de acessibilidade. E aqui era uma rampa bem íngreme, a gente transformou ela em escada, né? Então deixou a rampa desse lado e aqui a escada. Vou mostrar para vocês a área gourmet. A gente fez essa escada, né, decorativa, então ela tem, ai meu Deus, 3 degraus. A ideia é que tem iluminação aqui nessa parte do degrau que tá flutuante também. E ali é o que eu falei da rampa, ó. Tá vendo? Então a gente trouxe essa rampa, que a gente tem muito espaço, e aqui é a escada. Ali vai ser um espaço de jogos. Aqui a gente tem a parede que é do chuveiro. Ó, aqui foi o que a gente fez. A gente fez aqui uma paredezinha para ser uma ilha. Porque aqui a gente vai ter a bancada, né, que vai acontecer a churrasqueira que já tem, que eles já tinham, pia, vai ter um cooktop, se eu não me engano. Aqui a gente vai ter uma bancada que é uma ilha, né, para apoiar aqui uma mesa, bem legal para eles poderem usar como área gourmet. E aí nessa parede aqui do fundo a gente vai ter como se fosse um espaço de gamer na televisão. Então a gente vai ter um sofá, uma TV, para que os filhos deles consigam jogar videogame, né. E aqui no fundo eles vão fazer uma quadra. Então eu criei essa abertura de cobogós para que eles consigam ver os filhos jogando, né? Que está acontecendo aqui atrás, e ter essa interação com o espaço do fundo, não ficar tão isolado. Aqui a gente tem, né, televisão, uma coisa meio gamer, para eles conseguirem fazer essa coisa de videogame. E essa TV ela vai funcionar também para a área gourmet, eles que vão estar aqui também usam a mesma televisão. Aqui eles já tinham essa churrasqueira que a gente aproveitou. Aí essa parte a gente vai ter uma bancada bem generosa e aqui uma ilha. Aí aqui, ai eu amo, olha que lindo que ficou, que você também consegue ter a visão do verde lá fora, né? Aqui eles vão fazer uma quadra, ainda não tá feita, e você vai ter essa toda integração aqui de todos os espaços. Ó, esse aqui é a parede que eu falei pra vocês do chuveirão, e aí a gente pensou em trazer pedra natural nela, né, pra ficar uma coisa meio natureza mesmo. Ó, esse banheiro aqui, ele abria pra cá. Qual foi a minha ideia? Fechar, pra gente ganhar espaço de bancada. Aqui a gente vai ter um primeiro momento com uma pia aqui fora, e lá dentro um lavabo para a área externa, né? Que antes era um banheiro que funcionava para esse quarto, a gente mudou. Ó, antes eles tinham aqui esse banheiro, aí a gente fez aqui uma parte tipo uma pia, né? Decorada e tal, com iluminação. Aqui um banheiro acontecendo e aqui uma pia do lado de fora, para as pessoas que estão na área do gourmet utilizarem só a pia sem precisar entrar no banheiro. E aí a ideia dessa parede é que ela camufle um pouco aqui a área de serviço que está acontecendo no fundo, né? Que aqui eles têm um quarto, que a gente também mudou a porta dele, para poder ficar mais para a parte externa, né? Espero que vocês tenham gostado. Já comentem o que vocês acharam, se inscrevam no canal e me sigam em todas as redes sociais. Um beijo e até!